Saúde em Foco apresenta neste momento um tema de grande importância. É importante não apenas pela população vulnerável a esse agravo, mas também pelo envolvimento que provoca na família e na população como um todo. Sou professora Edi Heckler de Siqueira, docente do curso de mestrado profissional materno-infantil da Unifra e docente do doutorado e mestrado da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Como convidados para debater a temática, conto com a professora enfermeira Simone Nunes, doutoranda de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Com o enfermeiro Miguel Bic, mestrando do curso materno-infantil, para debater sobre o tema câncer infantil. Contamos também com a plateia, convidada para colaborar no enriquecimento das questões que serão abordadas. Para iniciar, aborda a discussão sobre o tema câncer infantil, pela preocupação que esta patologia interfere na vida das nossas crianças, no seu desenvolvimento, como na sua sobrevivência. Assim, na visão de vocês, Simone e Miguel, o que se entende por câncer infantil? E como ele se apresenta no contexto atual, tanto no contexto brasileiro como no mundo? Existem dados estatísticos a este respeito? Bom, o câncer infantil, ele acaba sendo uma doença de alto impacto na comunidade, na família, na escola, porque não se espera que uma criança fique doente e com uma doença tão grave quanto o câncer. Então, por isso que ele acaba sendo de um impacto que mobiliza toda uma estrutura familiar e escolar no momento do diagnóstico. É a questão de números, assim como nos países desenvolvidos, também no Brasil há um crescente número de crianças acometidas pela doença. Estima-se para os anos de 2016 e 2017 no Brasil, de 16 mil casos novos de crianças com câncer. E esses casos serão mais acentuados no norte e no sudeste. Também na nossa temática, a busca do diagnóstico precoce é que nos leva a esse trabalho, visto que quando o diagnóstico for precoce, existe a possibilidade de cura de até de 70% dos casos de câncer infantil. Prosseguindo nessa temática, eu acredito ser interessante falar sobre o significado de tumor, já que o câncer infantil se externa, geralmente, e muitas vezes, como um tumor. E esclarecer se todo tumor tem a possibilidade de se transformar ou não em tumor cancerígeno. Bom, tumor e câncer, as palavras as pessoas às vezes confundem muito o significado de cada uma delas. Tumor é designado toda e qualquer manifestação no corpo que tem alguma multiplicação celular. E ele pode ser tanto benigno quanto maligno. Além disso, o câncer já é o nome genérico dado para os tumores malignos, para as doenças malignas. E essa pergunta, quanto se um tumor pode se tornar um câncer, é muito comum, mas também não é comum que isso aconteça. Normalmente os tumores benignos, eles são benignos, se proliferam de maneira distinta do tumor maligno, eles são bem localizados, eles se proliferam de maneira circular, eles não têm metástase, eles são muito lentos, a sua proliferação é muito lenta. Já o câncer não, o câncer ele é invasivo, ele é rápido o seu crescimento e ele
tem metástase, que é a grande dúvida. Mas, por exemplo, a grande dúvida é, por exemplo, às vezes a criança bate a perna e começa a gerar um tumor ali e acha que aquela batida que transformou em câncer aquele tumor, né? Não, é que ele bateu e ele já tinha ali uma manifestação celular que com a batida ou sem ela iria se manifestar. Esse é muito característico nos adolescentes, o osteosarcoma, né, por exemplo. Mas Simone, teria como abordar assim as principais diferenças que existem então entre um tumor comum e um tumor cancerígeno? Um benigno e um maligno. Isso. Sim. A grande diferença deles, salientando para vocês assim, o benigno, ele é lento, de evolução muito lenta. Às vezes pode demorar anos aumentando. Normalmente são circulares, são redondos, né? E são bem localizados e capsulados, como a gente chama, eles são fechadinhos. E os tumores malignos, evolução muito rápida, são normalmente invasivos, invadem órgãos próximos e, além disso, eles podem causar metástase em órgãos à distância, que isso vai caracterizar a malignidade dele. E nas doenças hematológicas, né, as doenças hematológicas malignas, que muito comum das doenças oncológicas em crianças, hematológicas em crianças, a mais comum são as leucemias, elas são características por uma proliferação celular de células imaturas muito grande que o exame sanguíneo, um hemograma, pode detectar. Então quer dizer, quanto maior a invasão do tumor, ele representa maior malignidade? Sim, sim. Sim. Quanto mais invasivo, quanto mais comprometedor de órgãos próximos, maior o risco mais maligno ele é considerado, né? Porque o tipo celular que é o que vai fazer a diferença. Mas quando se fala em leucemia, a própria leucemia se externa por algum tumor? Não, normalmente a leucemia vai se manifestar, vai ser detectada através de uma alteração sanguínea, uma alteração celular. São células imaturas que vão surgir, que chamam-se blastos, que os blastos normalmente eles não aparecem num exame de sangue comum, normal, de uma pessoa normal, que não apresenta leucemia. Se apareceu blastos, ele é sinal de uma doença maligna. E isso vai fazer com que tenha que se investigar qual delas é. Porque a grande diferença, acrescentando o que a professora Edi perguntou, de tumor maligno e benigno, nós precisamos do tipo celular. Não existe uma diferenciação, não se conclui um diagnóstico sem ter o exame histopatológico, para diferenciar uma célula de outra. Isto que vai definir se ele é maligno ou se ele é benigno. Não somente a forma e o desenvolvimento dele, mas sim o tipo celular, que vai determinar. Então, continuando nessa mesma temática, seria interessante a gente falar um pouco sobre os sinais e sintomas do tumor e apresentar os principais sintomas e sinais que os pais e professores podem observar quando algum tumor cancerígeno se encontra prestes a se manifestar. Existem alguns sinais de alerta em que os pais e professores que estão em contato com essas crianças possam dizer, tem alguma alteração que a criança está apresentando. Que sinais seriam estes? Eu acho que todos os sintomas, as queixas infantis devem ser levadas em consideração, mas também não aquela preocupação específica de que já seja um câncer. Agora, tem alguns sinais que nos indicam já a necessidade de uma investigação maior, tipo sudorese noturna. A criança apresenta um emagrecimento sem uma causa normal, crianças com queixa de cefaleia, crianças com palidez,
apresentando anemia. Então já são alguns sinais e alguns sintomas de que a família vai ter que prestar mais atenção e procurar uma unidade onde há um auxílio médico para uma maior investigação. Assim como alterações de marcha, o aparecimento de nódulos ou aquelas ínguas com frequência, infecções recorrentes. Então já são alguns sinais em que a criança começa a apresentar e que devem ser levados muito em consideração e a busca de um diagnóstico. Precisamos também chamar atenção para aquela criança que é ativa, o cansaço, ficar muito prostrada, não querer brincar. Isso também, às vezes, é sinal que ela está tendo alguma alteração, às vezes sanguínea, né? Que pode vir se manifestar, ser uma doença oncomatológica. Além disso, também hematomas, sangramentos nasais, sangramento de urina, sangramento nas fezes, hematomas, petequias, que são aquelas pequenas manchinhas na pele, quando começam a aparecer, também são sinais que chamam a atenção para doenças hematológicas. E também um bebê menos de 1 ano, que são alguns tumores sólidos que aparecem, que surgem na criança com menos de 1 ano, quando a mãe vai trocar a fralda, vê que a fralda está sequinha, o bebê não urinou em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, isso não é normal. Então, pode ter alguma obstrução que pode sinalizar como os sarcomas são comuns de se manifestarem assim. A criança não está evacuando, não está fazendo as fezes na forma normal, também é sinal, mas normalmente então são sinais que devem ser observados e chamar atenção que aquilo não está normal. Então quer dizer que os sinais e sintomas vão variar dependendo do tipo de tumor, do tipo de câncer que está por se manifestar. E sempre esses sinais seriam aparentes ou existem sinais, talvez algumas características ou algum sinal que talvez nem esteja presente, não esteja manifesto? Existe essa possibilidade? A apresentação de várias infecções recorrentes, por exemplo, nem sempre leva a isso também. Mas é necessário também ficar preocupado, porque se a criança apresenta várias infecções, há uma busca por serviços e retorna e continua com infecções, continua com anemia pálida, às vezes é de uma forma indireta a necessidade de fazer uma investigação um pouco mais aprofundada. E é por isso que a busca de uma forma precoce dos centros de tratamento acabam levando a uma cura, e mais de 70% hoje dessas doenças apresentam uma forma positiva no tratamento. Só contribuindo e já questionando, né, como vocês têm experiência na área hemato-oncológica, essa preocupação crescente das escolas, preocupação crescente da família, em especial dos pais, com esses sintomas que aparecem muitas vezes na primeira infância, né, que podem ou não estar relacionados com o câncer infantil, e também esse crescente número de crianças acometidas por câncer. Existe algum estudo ou existe algum indicativo do porquê desse aumento? E como o Miguel bem comentou, às vezes a infecção pode ou não estar relacionada a tumores, né? Infecções recorrentes, mas outros fatores de risco ou fatores ambientais que possam estar determinando esse aumento, né, exacerbado de tumores assim no contexto nacional e também internacional na atualidade. Nós podemos não subestimar a queixa da criança, já é algo que faz muita diferença. Também a gente percebe que os pacientes são provenientes de algumas regiões agrícolas, onde se usa muito defensivo agrícola, às vezes a mãe trabalha, o local, a casa é muito próximo da lavoura, onde é aplicado esses defensivos agrícolas, né? Além disso, também, a mudança gradativa que tem acontecido na mudança dos hábitos alimentares das famílias, alimentos mais industrializados. Então, nós não temos um indicativo o que causa
os tumores. Mas nós temos que, todo o nosso hábito de vida, o nosso meio ambiente, que está sendo transformado por toda essas novas interferências, é o que possivelmente esteja próximo de ser algum dos fatores desencadeantes. Além disso também, o desenvolvimento de tumores sólidos na criança é diferente do adulto. O adulto normalmente ele vai desenvolver tumores em órgãos sólidos nas células do epitélio de revestimento daquele órgão. E a criança normalmente são nos órgãos, nos tecidos de sustentação ou de revestimento interno. Então, por exemplo, vão ser os sarcomas, vão ser o osteosarcoma, que é o tumor ósseo mais comum até a adolescência. Então, por isso que as crianças vão ter tipos diferentes de tumor. E também a questão de desenvolver, e acredito que o próprio mestrado que está acontecendo aqui em materno-infantil e buscar doenças oncológicas, isso vai fazer com que nós tenhamos profissionais também mais bem qualificados para lá na base saber identificar e não subestimar a queixa da criança, que muitas vezes é tratada com anti-inflamatório e se passa em alguns sinais e sintomas. Mas para falar isso, vocês, Miguel e Simone, que trabalham e cuidam de crianças, né, que desenvolveram o câncer, vocês estão lá na prática, atuando junto a essas crianças. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico e sobre a importância desse diagnóstico precoce e, principalmente, as suas vantagens na vida da criança. Se ela precocemente está sendo detectada que existe a iminência de aparecer ou desenvolver um câncer, se isto se consegue com rapidez realizar o diagnóstico, qual é a importância deste diagnóstico precoce? Para que os pais possam ficar alertos, né? E se preocupar com aqueles sintomas que vocês acabaram de relacionar, se eles estiverem manifestos ou estão vendo algo nesse campo, o que isso significa para a vida da criança com o diagnóstico precoce? Eu acho que é muito importante repetir a questão daqueles principais sintomas, né? Uma criança que apresenta hematoma sem uma justificativa por não ter um trauma, mas está apresentando hematomas com frequência, a criança que está com petequias, aquelas manchinhas vermelhas no corpo, a criança que refere cefaleia, está emagrecida, acho que leva muito, inclusive a comunidade escolar a se preocupar com esse tipo de aparecimento desses sintomas, e aí sim o encaminhamento à assistência, porque se começar a assistência no início, bem precoce, acho que a cura é muito importante, né? E chega a 70% na nossa realidade. E a gente sabe que hoje o nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele tem o ônus, né, de fazer todo esse atendimento. E a gente tem na nossa cidade a questão do nosso hospital, onde de todas essas, em torno de 47 cidades ou municípios, provém as crianças para esses tratamentos, né? E que a gente tem sucesso em muitos casos. Sim, mas falar em recuperação de 70% no momento em que esse diagnóstico é feito precocemente, isso tem uma significância singular, porque há alguns anos nós tivemos praticamente uma estatística que a sobrevivência era bem inferior a isso. A que se deve a essa sobrevivência maior? É somente pelo diagnóstico precoce, ou nós temos hoje um tratamento instituído de uma forma mais eficaz? Sim, hoje nós temos uma evolução nas pesquisas e nos tratamentos
das doenças oncohematológicas de maneira geral, tanto para crianças quanto para adulto, que melhorou muito as estatísticas e os resultados. O que a gente observa é que as leucemias, principalmente, que é a doença hematológica mais comum na infância, ela está dentro do padrão de cura da criança dos 3 aos 10 anos. Ela é considerada dentro do prognóstico de cura. É claro que tem resultados fora desse padrão de idade também, mas assim, nós temos ótimos resultados em relação a isso. E é claro que além do diagnóstico precoce, a família tem que ser orientada à perseverança do tratamento, porque são tratamentos longos, 2 anos, 2 anos e meio, que aquela criança vai ficar dependente e vinculada a um serviço de oncologia e com vias de vida normal depois. Então, por isso a importância de não ocorrer o abandono do tratamento, dessa família fazer a sequência correta das semanas de tratamento e também de tomar os cuidados de isolamento que essa criança tem que ter em casa. Isso faz com que esse sucesso de cura seja cada vez maior e com melhores resultados. Então, esse sucesso implica em considerar que a doença câncer, que há muito tempo era sinônimo de morte? Sim. Ela tem hoje outro conceito? Tem outro conceito e uma grande possibilidade de sucesso no tratamento é que muitas vezes nos faz repensar várias coisas. Tipo, o quanto a família é importante no cuidado dessas crianças. E não só a família, a estrutura familiar só, mas assim a comunidade de onde essa criança vem. É a comunidade escolar, é a participação das unidades de saúde, onde precisa toda uma articulação da família com a unidade de saúde, com as prefeituras, para essa criança conseguir chegar ao tratamento nos dias marcados da forma correta. E só para complementar também, que nesses últimos anos houve uma melhora muito acentuada das drogas. Sim. Que diminuíram bastante os efeitos colaterais das crianças, né? Além que a gente tem que também falar que as drogas hoje utilizadas pelo nosso Sistema Único de Saúde são as mesmas drogas usadas em hospitais renomados mundo afora, né? Então, mas a grande questão é a questão da medicação, que diminuiu muito a questão desses efeitos colaterais, que eram os vômitos, que eram as náuseas, né? E que hoje a gente tem bem menos esses sintomas, né, do que acontecia há anos atrás. Então, com base nessa discussão que a gente está fazendo sobre o câncer infantil, qual seria o alerta para os pais, para os professores e para toda a comunidade, né, a respeito do câncer infantil? Teria alguns pontos importantes para chamar a atenção para a própria comunidade onde a criança está inserida, para todos, então, ficarem alertas e se conscientizar da grande importância que eles têm na cura deste câncer, se ele for detectado precocemente. Hoje a gente precisa chamar a atenção, porque hoje nós temos a estrutura de família diferente de antes, onde a criança passava o dia com a sua mãe, né, junto da família. Hoje a criança vai para a escola, tempo integral, a criança vai para a creche, e esses outros profissionais têm que ter a mesma atenção que o pai, que a mãe em casa. Além disso, também, vários sintomas, que são sinais e sintomas de doenças oncohematológicas, eles podem ser também sintomas de outras doenças, de viroses oportunistas da infância, de outras doenças, gastroenterite. Então, são sintomas que a criança vai apresentar, mas que pode ser tanto de uma doença mais grave quanto de uma doença mais amena. Então, de valorizar e saber a hora de encaminhar para um serviço, né, que é o que vai fazer a diferença no cuidado com essa criança, de toda essa comunidade envolvida. Bom, estamos chegando no final do nosso programa
E então agradeço a participação da professora enfermeira doutoranda Simone Nunes e ao enfermeiro mestrando Miguel e à plateia que nos honrou e participou no debate dessa terrível e temível patologia. Mas com diagnóstico precoce, segundo ficou discutido aqui, possui uma grande possibilidade de recuperação em percentual elevado. Assim, promover esse conhecimento e o empoderamento dos pais, dos professores e da comunidade a respeito desse tema significa participar da recuperação cada vez maior da criança acometida com câncer. Assim, eu convido e desafio a todos que aqui estão e os que nos assistem a engajar-se neste desafio. Qual é esse desafio? Vamos salvar nossas crianças? Assim, desafiando a todos a participar na recuperação e a participar, a detectar precocemente os sinais e sintomas que talvez estejam prestes a se manifestar, desejo a todos paz, amor e felicidades. E a todos um abraço bem carinhoso, especialmente para cada uma das crianças e adolescentes que estão com câncer. Força, energia, luz e fé em Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso. Que se recuperem logo. Abraço.